rua, vozes que se misturam, cada passo traz história, nos muros sussurram. Ecos da rua, sonhos que se costuram, nas noites frias do gueto, vidas que se curam. Olá, eu sou Roseli Kramer e mais um programa. Hoje nós damos início à nossa segunda temporada, né? Falar do quê? Falar da rua, falar da pessoa que está na rua, aqueles que saíram da rua e aqueles que permanecem abandonados pela sociedade na rua, né? Hoje vamos falar, importante hoje, nós estamos com uma visita muito importante aqui, é um lugar muito emblemático no centro de São Paulo, o Cefras, um espaço onde tem o cuidado, o atendimento à população em situação de rua, o Chá do Padre, né? Onde tudo acontece para a Pop Rua, uma porta de saída para a Pop Rua, né? Estamos hoje com o convidado Frei Melo e nossa querida Bia, né? Bia Clemente, ela também faz parte do fórum, ela faz parte do comitê e ela está aqui hoje nos dando essa oportunidade de fazer essa escuta também, né? Que você faça a escuta também e saiba o que está sendo feito hoje pela rua, né? Então, eu gostaria que você... Muito obrigada pela presença de vocês, eu amo vocês, eu acho fundamental a presença de vocês aqui. Frei Melo, é um prazer o senhor estar aqui, né? Eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Falasse um pouco da sua vida e como o senhor chegou aqui, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, né? E qual a importância, né, do Cefras também, e a Bia, né? Nossa Bia Clemente. Gostaria que vocês se apresentassem. Muito obrigada pela presença de vocês. Fique à vontade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, de poder partilhar um pouco a vida e a caminhada da gente, né? Eu sou religioso franciscano, né? Sou natural aqui de São Paulo mesmo, da Zona Leste, e assim, ligado ao trabalho com a população de rua, já é a segunda vez que eu estou trabalhando, né? Eu morei no Convento de São Francisco, bem ao lado ali da Faculdade de Direito, da Praça da Sé, de 2007 a 2009. Nesse período, eu trabalhei ligado ao Chá do Padre, né? Depois eu fui transferido para outros lugares e agora eu retornei, mais especificamente, ao Pari, na paróquia Santo Antônio, onde também está a sede do Cefras e, portanto, voltando um pouco a trabalhar com essa dimensão do trabalho social, né? Não só com o Chá do Padre, mas também com outros públicos que o Cefras atende. Que é geral, né? Eu acho que é a rua geral, né? São Paulo, né? São O território de São Paulo mesmo, né? O senhor faz esse tipo, os franciscanos, né? Que a gente vê vocês em todos os lugares de São Paulo, né? Atendendo. Eu particularmente, eu já trabalhei, como eu te falei, né? É a segunda vez que eu trabalho aqui em São Paulo. Depois eu trabalhei em vários outros pontos da província, que também a gente tinha esse contato com o povo, que acho que é uma característica do franciscano, né? Esse contato com o povo, com as periferias, com essa dimensão. Já Dom Paulo Evaristo sempre cobrava isso muito da gente, né? Esse trabalho nas periferias, né? Atualmente nós temos uma outra paróquia ali no Perialto, né? E o próprio bispo ali da região, que é referência, Dom Carlos, já nos ofereceu também a paróquia da Vila Dionísia, que já foi trabalho do campo de ação dos frades, para fazer uma parceria com as duas paróquias. Quer dizer, a presença nossa na cidade de São Paulo já é marcante já desde antigamente. Eu era garoto que o São Francisco era referência na cidade, né? Em termos de orientação, em termos de conversa, né? Toda a parte sacramental também, o São Francisco e os franciscanos sempre foram uma referência, né? A minha avó, ela trabalhava ali na Praça da Sé e ela sempre dizia para a gente que era garoto: vocês querem procurar um lugar onde vocês podem conversar, ter uma orientação, busca o Largo São Francisco. Que massa, muito legal. E a dona Bia, nossa querida, fala um pouco de você, Bia. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, Rô, né? Eu falei, um dia eu tenho que ir também, né? Porque meu nome é Beatriz Clemente, né? Todo mundo me conhece como Bia.
Bia, Dona Bia, né? Bia Clemente, do Chá do Padre. A minha profissão é assistente social e eu estou há 5 anos no Chá do Padre, tá? E a gente trabalha com a população em situação de rua, né, Rô? Dando estrutura, fazendo as atividades, né? Depois eu vou falar para vocês todas as nossas atividades que a gente pratica lá no equipamento para a população em situação de rua. Mas obrigada pelo convite. Mas como que você se tornou tão militante a essa luta da pop rua, meu? Como Então, você caiu nesse meio? Nosso como que meio. eu caí aqui, né? Então, eu sou ativista desde os anos 80, né? Eu moro em São Paulo aqui desde 80 e eu sou ativista de todas as causas, né? Pela igualdade, pelos direitos humanos. Sempre me interessei, sempre fui muito politizada, muita leitura, busquei o aprendizado para saber como, né, a gente tem que aprender como se portar, tem que ter uma expertise para lidar com a população vulnerável, porque são pessoas sensíveis, pessoas que não têm mais nada, sabe, Rô? Eu acho que nada existe por acaso, né? Eu vim assim, eu me formei e menos de 2 meses depois eu já estava trabalhando no Chá do Padre, né? Eu fiz uma entrevista com a Rosângela, e desde 2020 eu cheguei no Chá do Padre em plena pandemia. Mó susto, né? Mas assim, no olho do furacão. E foi um dos únicos equipamentos que ficaram abertos para os vulneráveis, com alimentação, com reinserção no mercado de trabalho, com acolhimento, né? Porque no Chá do Padre a gente acolhe, a gente cuida e a gente defende. Então eu pensei, aqui estou, então eu preciso me empoderar, né? Me apropriar, sabe, dos instrumentos que a gente tem para poder empoderar a rua, para lidar com os problemas, né, com os sujeitos de direito, que muitos esquecem já que tem seus direitos, que é um cidadão. E a rua não é só para a pessoa que quer ficar na rua, que tem problema com uso exacerbado de substâncias, o uso excessivo. A rua a gente tem muitos trabalhadores também. Muitos trabalhadores que com a pandemia, que veio com essa crise do capitalismo, né? Desemprego, famílias inteiras na rua, filhos, casal, tio, avó, madrinha, todo mundo morando na sua maloquinha, na sua barraca, né? Aquilo me intrigava demais. Eu falei, preciso me especializar e correr atrás de uma expertise que eu possa atuar cuidando dessa população, da nossa população do Chá do Padre. Porque o Chá do Padre, gente, é um serviço de referência. Por que é um serviço de referência? Porque a gente tem tudo dentro do Chá do Padre, né? Ali na Riachuelo 268, tudo para que a população em situação de rua se empodere, se reinvente. Nós temos atividades, nós temos dentro do serviço a Defensoria Pública da União, que busca favorecer essa população na lida com benefícios sociais, né? Nós temos dentro do Chá do Padre também a Defensoria do Estado, né?
com o atendimento do doutor Siddhartha, com o atendimento do pessoal que está sempre ali. Nós temos atividades todos os dias, de segunda a sábado, e a gente nunca fecha. A gente fica aberto de domingo a domingo, das 7 às 7, tá? Isso quando não é tempo de emergencial, altas temperaturas e baixas temperaturas, porque a gente entra também nesse propósito, tá? Mas a gente tem todo tipo de atividade e parceiros dentro do Chá do Padre. Que é importante, né? Então, Frei Melo, e como surgiu o Chá do Padre? Como nasceu essa ideia, esse trabalho, né? O senhor poderia nos explicar? Para poder entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Um pouco de história. A presença dos frades franciscanos na cidade de São Paulo remonta a muito tempo. A nossa igreja ali, a Igreja São Francisco, ela tem cerca de 350 anos. Então, um pouco mais, talvez, mas de presença ali. No início, os frades tinham, digamos assim, um terreno um pouco maior do que é hoje ali, né? Hoje está bem reduzido a igreja e a casa nossa. Mas já nessa época havia um trabalho muito grande que nós, nas portarias, isso nos nossos conventos todos, mas ali no São Francisco em especial, na portaria, o atendimento e acolhimento da população que precisava de alguma coisa. Isso não só a questão do pão, mas também a questão de outras coisas que eram produzidas ali no convento, verdura, carne, essas coisas também. Depois, com o passar do tempo, né, na história, São Paulo foi crescendo, coisa e tal, se assumiu um compromisso no convento de montar uma padaria, e essa padaria produzir o pão para em 2 momentos do dia você distribuir esse pão. Era uma bengala, né, onde você tinha às 6 da manhã, essa distribuição era feita na porta do convento. Então, quem quisesse, quem estivesse disposto, né, e estivesse por ali, poderia ganhar esse pão. E depois, às 3 da tarde, era feita na parte lateral, próximo de onde hoje é o Chá do Padre, né? Aí, com o vagar, né, isso foi muito tempo, se fundou até se assumiu, né, não fundou, porque ela já existia, uma associação que a gente chama de Pia União de Santo Antônio, que tinha justamente esse trabalho de pessoas que estavam nessa lida, né, devido à figura de Santo Antônio, a questão do pão, coisa e tal. E no convento sempre se teve essa dimensão do pessoal ajudar nessa padaria, ou com a farinha, as coisas que são usadas para o pão, o óleo, essas coisas, como também na questão financeira, custeando a compra dessa farinha e coisa e tal. Pelo ano 2000, mais ou menos, o hoje falecido Frei Augusto, mais o Frei André Gurginski, eles quiseram dar digamos, uma finalidade mais social para um grande espaço que nós tínhamos, que funcionava um antigo cinema da Pastoral Nipo-Brasileira, que é o Salão do Chá do Padre. Então, ali eles começaram a acolher a comunidade franciscana entre os sofredores de rua, que compunha-se basicamente do início do trabalho com os catadores, né, que ocupavam a frente ali da Praça São Francisco, ali do convento, para a separação do material de reciclagem. E aí, a parte que era do salão, eles tinham o espaço para a questão das crianças que, por acaso, fossem também estavam ali com os pais, tinham um espaço para ficar, e também acolher o pessoal que precisasse lavar a roupa, tomar o seu banho, né? Isso, então era bem, digamos assim, vamos falar rústico o atendimento. Com o caminhar das coisas, no caso, o convento conseguiu, através do Frei André também, um trabalho muito, muito interessante, do espaço onde hoje funciona os Recifran, que seria o trabalho com o material de reciclagem com os catadores. Então, com a saída do Recifran, dessa estrutura, também se pensou na criação de um trabalho com as crianças. Então, se surgiu o que a gente chamava de SICA, que era o Centro Infantil Clara de Assis,
que era ali perto, ali perto ali como é que é? Japurá, por ali naquela região da Bela Vista. E aí, o espaço que nós tínhamos lá se pensou numa situação do seguinte, dar mais dignidade àquilo que o convento fornecia. Foi onde surgiu a ideia de se criar o Centro Franciscano de Reinserção Social. Um nome legal, bonito e grande, né? Uhum. Só que ninguém conhecia por esse nome. Você andava por ali, você perguntava, a turma falava, mas onde é que você trabalha? Onde é que você, né? O projeto de vocês, é no Centro Franciscano de Reinserção Social. Mas onde fica? Aí a gente falava assim, na Rua Riachuelo 268. A turma falava assim, o Chá do Padre. O Chá do Padre. E, quer dizer, dessa época já vem esse nome popular que se firmou. E aí nós começamos o trabalho de fazer o quê? O pessoal tinha condições, a gente adaptou o espaço do pessoal entrar, sentar-se, receber o pão de uma forma mais humana. Aí nós já começamos o trabalho de fornecer já com uma manteiga, com uma margarina e o chá servido numa xícara, quer dizer, dar dignidade ao momento que o pessoal tinha. Só que nessa época funcionavam poucas coisas assim do chá. Nós tínhamos uma assistente social, né, os educadores e algumas oficinas. Mas eram oficinas assim ligadas talvez a dar um pouco mais digamos assim, lazer para a população em situação de rua. Então, nós tínhamos, às vezes, capoeira, às vezes, teatro, né? Então, essas dimensões nós íamos trabalhando com eles. Aí, pelo ano de 2009, por ali, só que até essa época, o Cefras, né, era uma parte, digamos assim, da província. Ela não se constituía numa entidade separada. Então você tinha os freis que trabalhavam, né? Além disso eram outros projetos que nós tínhamos com a terceira idade, com os albergues, né? Nós trabalhamos com o albergue São Francisco e aquele albergue também que havia perto ali da Câmara Municipal. E aí havia os freis que trabalhavam nesses projetos. Lá pelo ano de 2009, os freis decidiram o seguinte, como nós não precisávamos mais a questão da filantropia, houve uma mudança, né, dessa dimensão, dessa colocação, então foi onde a província assumiu de criar uma entidade própria que surgiu a Associação Franciscana, que é o Cefras. Com isso, aí foi mudada também toda essa conformação dos projetos e mudando para aquilo que nós temos hoje. Então, no Chá do Padre foi onde se começou todo um trabalho, onde hoje nós temos alimentação, as oficinas são mais direcionadas, elas são muito mais profissionais, né? Buscando justamente essa dimensão de uma reinserção, buscando uma melhoria na qualidade de vida da nossa população. Continuamos com o trabalho, por exemplo, da questão do banho, né? De uma forma talvez ainda que mereça uma atenção maior, que é uma busca que a gente está fazendo, mas continuamos o trabalho da assistente social, como a Bia também já falou, a questão do Ministério Público está presente lá conosco, né? Psicólogas, né? E outras dimensões que a gente tem, né, nesse conjunto todo de trabalho. O Chá do Padre se desdobrou também num outro, que aí a partir dessa época começou a se construir a ideia de, em vez de se chamar um projeto, uma coisa assim, mas se chamar de casa. Casa dá muito mais o sentido de pertença, né? De acolhimento, quer dizer, você estar em casa, né? Essa dimensão. E aí foi onde as nossas realidades foram assumindo isso. Então hoje nós temos a Casa Franciscana, que tem essa dimensão do trabalho com a população em situação de rua, a Casa de Assis com os migrantes, a Casa Perfeita Alegria com as crianças e adolescentes, e assim Casa de Alice com os que têm ainda incidência com a hanseníase, né? O Recifran faz parte da Casa como Casa Franciscana. Então, essa dimensão, o chá se desdobrou numa outra casa franciscana, que agora funciona ali no Cambuci, na Rua dos Pescadores.
que ela tem o mesmo, assim, digamos, a mesma dinâmica de acolhimento, né? E de ofertar os trabalhos que a gente costuma ter também no Chá do Padre. É uma coisa assim que a gente pensa, né, que há quanto tempo, né, que vem essa vulnerabilidade, né, que desde que é uma herança, né, que a população de rua traz, assim, uma herança de política, né, que as crianças, o idoso, os deficientes, a mulher, a gente só vê, eu acho que naquela época era menor o número, né, do pessoal da reciclagem. Eu acho que tudo começou aí também, os movimentos sociais, movimentos de luta, eu acho que começou a crescer todo mundo junto ali, né, essa luta, essa demanda que foi tão crescente, né. Isso mesmo, Rô. Que é tão absurdo, né, o que a gente vive hoje, né. E, quais são as dificuldades que vocês encontram hoje com a população de rua e os CEPRAS, né? Porque não tem também um apoio assim que teria que ter assim do governo mais de, sabe, de estrutura, né? Que teria que ter um acompanhamento melhor, né? Eu acho que esse governo vendo esses trabalhos, né, que é desenvolvido durante tantos anos, eu acho que desde que São Paulo está aí, né? Eu acho que desde que o Brasil está aí, né? Vem com essa vulnerabilidade, né? E o que vocês fazem? Quais são as dificuldades que vocês encontram nesses espaços, Olha, Rô, a gente está vivendo uma crise, né, do capitalismo desde de 1970 até hoje. E os problemas estão se intensificando e se adensando. Problemas assim como uma pandemia que colocou centenas de pessoas na rua, com despejo. Quer dizer, onde o Estado não atuou, entendeu? Houve esse adensamento, porque o Estado não está preparado para dar apoio, para estruturar os equipamentos todos para as populações, para as minorias que estão numa situação de vulnerabilidade. E agora essa situação de vulnerabilidade se torna uma situação extrema, porque nós temos aqui no centro da cidade 60 mil, na cidade de São Paulo, São Paulo 70... nós estamos com 100 e poucas, 24 mil pessoas hoje em situação de rua, aí em São Paulo. Em São Paulo. E aqui no centro, 50, 60 mil pessoas. Muito mais, não acredito. Né? Agora, baseando um pouquinho, né, Rô? Porque as coisas são sempre meio encobertas quando se diz estatísticas, IBGE. Por isso que a gente busca, a gente prima pelo censo da população em situação de rua, para a gente ter números verdadeiros. Porque uma pessoa fala uma coisa e é o dobro, é muito mais gente. E o Chá do Padre, por ficar na Sé, a Sé é o coração de São Paulo. E o Chá do Padre é o coração da Sé. Por quê? Porque as pessoas todas que vêm de fora, de todos os estados do país, de todos os lugares, fora, né, de outros países, vêm para São Paulo. E quando acontece alguma coisa com essas pessoas, são roubadas ou pedem documento, ou tem algum problema, né, mais subjetivo, essas pessoas vão para a rua, né? As pessoas que pedem emprego, né, os desempregados da vida mesmo, né, que a rua está lotada de trabalhadores. Como todo mundo diz, não é benefício, salário para quem está na rua, que se chama pejorativamente de nóia. Os benefícios existem historicamente, os benefícios sociais. E eles não podem ser negados para a população. Que nem um Bolsa Família, o BPC, o LOAS, né? São benefícios sociais
dadas as pessoas que comprovam a situação de vulnerabilidade. Essas pessoas, uma vez que têm essa comprovação de vulnerabilidade, o Estado deveria cuidar dessas pessoas, né? Mas como o Estado tem um braço cada vez mais curto, né? Tá, O tem Estado braço, né, hoje em mínimo, dia. isso é histórico, né? Que vem diminuindo, aquele Estado grande que abarcava tudo. Agora a gente procura um serviço, o serviço fechou. A gente busca por outro equipamento, esse equipamento também ou foi fechado, ou foi suspenso os serviços, sem explicações, né? Ainda mais com essa polarização agora, que está havendo, essa polarização de esquerda e direita, né? A gente está vivendo momentos difíceis. Por quê? Porque a gente precisa, para poder abarcar tudo que essa população necessita, a gente teria que ter mais números de albergue, de equipamentos, de vagas para casal, idoso, que hoje em dia a gente sofre muito como profissional, sabe, Frei? A gente chega até a adoecer, porque não são só eles que sofrem, a falta de equipamento, a falta de apoio, a falta de trabalho para essa população, né? A gente sofre também porque a gente assiste, a gente vive com eles essa relação de poder, né, do Estado, né, de descontinuar as coisas. Isso fragmenta as políticas públicas, porque os equipamentos, o Chá do Padre, como outros equipamentos públicos, vivem das políticas públicas. Por isso que a gente, que é do Comitê Pop Rua, do Fórum da Cidade, né, dos lugares de luta, dos lugares de fala, dos espaços que a gente tem para fazer uma luta política, para a gente conseguir mais políticas públicas, né? Falar com as pessoas, com os políticos que têm algum tipo de poder para conseguirmos mais políticas públicas, para que a gente possa acessar os serviços para a população. Um exemplo, não temos banheiro público na cidade de São Paulo. Temos 4 pontos de água potável na cidade. É a maior cidade da América Latina, né? A gente tem várias condições adversas que poderiam ser amenizadas com as políticas públicas. Daí eu respondo para você a sua primeira pergunta, mais outra vez. Eu senti necessidade de atuar como assistente social para dessa politização, sabe? Da necessidade da gente cuidar dos grupos minoritários, né? LGBT, mulheres trans, negros, né? O racismo estrutural nesse país que foi colonizado, que teve anos de escravocratas nessa vida, escravos. E essa escravidão não acabou. Nós somos totalmente escravos. Não acabou, né? A gente vê a cor que é as pessoas que estão dentro dos presídios. A gente vê nas periferias a cor das pessoas. O alvo, né, da polícia, muitas vezes, as mães que pedem seus filhos para o braço do Estado, como temos aí as Mães de Maio. Vários grupos que se unem diante da falta de política pública, para a gente ir atrás, correr atrás das políticas e de como poder cuidar e defender essas pessoas. Entendeu? O Chá do Padre, por que é referência? A gente tem lá dentro, a gente tem as defensorias públicas do Estado e da União, tá? A gente tem a EMESP, né? Porque a gente busca também, como o Frei falou nas nossas atividades,
profissionalizar essa população, né? Como profissionalizar? Dando cultura e arte, né? A gente tem no Chá do Padre os parceiros, o AA, os Alcoólicos Anônimos, todas as quartas e domingos, que tem uma forte demanda, né, para eles. As pessoas se apegam mesmo, as pessoas do AA. A gente tem a EMESP, que é a Escola de Música, fazendo coro conosco todas as sextas-feiras, todas as sextas. Por quê? Porque a gente sai para manifestações, a gente leva o nosso público para a LESP, para a Câmara dos Vereadores, para as manifestações nas ruas, né? E esse pessoal, ele vai cantando, vai tocando um instrumento, essa pessoa, uns leem poesia. Então, o Chá do Padre, ele abarca toda essa dimensão da população em situação de rua, com arte e cultura, com aulas de arte e pintura. Temos o grupo temático às terças-feiras, onde eu abordo o calendário social, as lutas, o racismo estrutural, né, a violência contra as mulheres, que é absurda nesse país, né? A cada 2 segundos, uma mulher é espancada. E a cada 7 segundos, uma mulher é morta. É um feminicídio. Então, a gente tem todas essas atividades no Chá do Padre para esclarecer a população, entendeu? O letramento racial, para as pessoas não serem racistas na hora de se expressarem, né? E nós temos também as atividades de trabalho, de reinserção dessa população no mercado de trabalho, todas as quintas-feiras, né? Que a gente tem os cursos, e lá no Chá do Padre mesmo, a gente faz o currículo vitae das pessoas, né? Tem uma pessoa só para fazer isso. Ótimo. E para dar sequência, né? Através de e-mail, de telefone, para inserir essas pessoas no mercado. E a gente está tendo muito sucesso com esse programa, que são as quintas-feiras, tá? E a gente tem também, no Chá do Padre, o pessoal da OAB e da Defensoria. Porque esse atendimento jurídico para pop e rua tem só no Chá do Padre, né? Fora os mutirões, que a gente tem mutirão do Júdi Sampa, um mutirão ali em Diadema, outro aqui em São Paulo, outro na periferia. Esses mutirões do judiciário, eles estão se espalhando pela cidade, porque deram certo. Mas a gente tem, dentro do Chá do Padre, um atendimento para a população... Especializado, né? Direto, atendimento direto, de 30 a 40 pessoas em cada defensoria, por semana. Que ótimo. Além do pote também, teve lá presente. Além do pote, que agora saiu também, né? Mais trabalho para a população. Vocês podem ver essas pessoas andando de verde na rua, né? Bonezinho. Nós temos o pote, que a pessoa pode trabalhar de 2 formas, 2 salários, pode escolher as vezes que vai trabalhar, os horários, para poder continuar a fazer o seu corre, né? E continuar recebendo um dinheiro que lhe dê uma mínima dignidade. Porque olha o preço que nós estamos com os alimentos, né, Frei? Por isso que a gente depende, lá no Chá do Padre também, temos tantos doadores, né? Para vocês verem, em números, né? A gente tem no almoço pelo menos 600 a 700 pratos servidos, tá? E lá, por isso que a fila é gigante, a gente serve esse alimento com dignidade. As pessoas comem sentadas, com talher nas mesas, né? No prato. Isso que dá a base do Chá do Padre, que a população tanto ama. Eu vou no Chá do Padre, né? Que eu vou sentar e vou comer,
É, porque a gente não é bicho, gente. A Não gente é é bicho. igual, a gente é ser humano, né? Não Eu acho é? que tem que ter essa empatia, né? Essa visão, né? Tem que Que é ter, Rô. fundamental e outra que faz toda a diferença, né? Justamente. E justamente com essa atual gestão também, e aquilo que eu falei anteriormente, dos projetos e programas, políticas públicas, simplesmente pararem, né? Para paralisar o serviço, como o Bom Prato. Tínhamos o Bom Prato, com comida R$ 1 para as pessoas em situação de rua ou para trabalhadores de menor renda. Eles conseguiram fechar um hospital, né? Que foi aberto para pop rua em plena pandemia. Foi fechado o hospital, o Cachoeirinha. Que eu acho que não teria que ter um hospital para a população de rua, mas já que eles fizeram, Mas já né? que tinha, que fosse mantido, que dava uma dignidade, né? Porque Saúde, né? a situação, os direitos básicos da população em situação de rua não estão sendo respeitados. Os direitos básicos. A pessoa não tem onde beber água, onde lavar sua roupa, fazer sua higiene, né? Antigamente a gente tinha uma tenda na Sé e uma tenda na República, muito grandes, né? Com Lavanderia. lavanderia, chuveiro. berçário, né? Chuveiro também. Chuveiro, banho. Agora fecharam essas tendas em plena pandemia. Finalzinho da pandemia, né? Finalzinho ainda estava bem preocupante o estado e as pessoas não tinham onde tomar banho, onde fazer sua higiene. Que aí é mais uma coisa ofertada no Chá do Padre. Que é o banho todo dia às 8 da manhã. Inclusive, o Chá do Padre até precisava de mais apoio para construir um banheiro melhor, para ter mais, né, já faz esse atendimento para atender mais pessoas, né? E não tem esse olhar, né, do governo para poder Não tem esse apoiar olhar. e fazer, já que o governo não faz o trabalho dele, tem pessoas que fazem, tem entidades que fazem, devia apoiar, né? São associações, são instituições, entidades, tá? Por isso essa necessidade tão premente da luta. E eu fiquei sabendo ontem, inclusive, que vai voltar o negócio da fome, né? Eu acho que da PEC da fome, que o pessoal não vai poder mais distribuir alimento na rua. Já gente. começou. Já começou, vai ter que pagar para poder trabalhar. Isso. Várias pessoas aqui de entidades religiosas que cedem lanche à tarde na Sé estão sendo proibidas pela GCM. Então, e vocês lá, além do almoço, vocês ainda têm o chá e tem o jantar, né? Temos. A gente tem o Vocês café da Vocês manhã. recebem assim, uma média assim, de mais de 1.000 alimentos por dia, né? Mais de 1.000 alimentações tiver por mais, dia. Porque tem se mais, tivesse aumenta mais, a fila, né? se tivesse mais, se a gente pudesse alcançar mais, com certeza teríamos mais. Só que a gente é conveniado da prefeitura, né? Então a gente tem um tanto que a prefeitura que paga, né? A prefeitura paga um tanto, mas o grosso, gente, a grandiosidade do Chá do Padre está junto com os franciscanos, que vem das doações, né, Frei? Tem toda uma logística no Chá do Padre para doações, né? Porque a gente tem banho às 8, almoço às 11, janta às 4, tá? E o chá geladinho junto com a janta, para manter essa tradição do Chá do Padre, que começou com aquela baguete, né, Frei? E um chazinho quente ali passado na hora. Hoje já temos toda essa estrutura. Por quê? Por muita força de vontade dos trabalhadores, dos freis, da nossa luta. Rede, né? Rede. Essa que rede foi construída durante séculos até, né, meu? Essa Isso. rede que foi feita, porque, meu, é séria, é verdadeira, né? É verdadeira. É verdadeira. E é o seguinte, você servir mais de 1.000 refeições por dia, não é... E de qualidade, né? E de qualidade. Porque eu, quando estou passando por lá, eu vou lá almoçar, porque eu adoro, adoro. Nós estivemos fazendo uma gravação, inclusive segunda-feira lá, mostrando uma cozinha, né? A união das pessoas, né? O cuidado deles, o amor que eles têm por fazer esse alimento,
o gosto, o paladar, né? É muito, adoro, eu amo. A equipe do Chá do Padre foi bem colocado. Desde a pessoa que atende, que escuta, o que está direcionando, o que está limpando, o que está cuidando. Isso. Eu acho que é uma integração profunda, né? Eu acho que é quando a gente fala assim de amor mesmo, né? Eu acho que a base geral, eu acho que foi sem palavras, né, para o Paulo Evaristo Arnes, né? Que foi um homem gigante também, né? Só a lembrança dele amor já mesmo, nos... né? Sim. E isso faz toda a diferença. Faz. Inclusive com essa violência que a gente sente na rua, que está vivendo essa tortura 24/24, né? As pessoas se sentem acolhidas, né? Elas sabem, para onde vai correr? Vou fugir, é lá para o Chá do Padre, né? Se sente acolhida e protegida ali Coisa dentro. que eu não esqueço também, essa zeladoria bizarra e absurda. Quantas vezes eles foram fazer absurdos lá com o pessoal da fila do Chá do Padre, né? Que foi até denunciada. E permanece. E permanece ainda fazendo isso, né? Que eu lavando, jogando água em quem está dormindo. Não passa assistente social antes para avisar, conforme a zeladoria diz, porque a gente já fez acompanhamento através do Comitê Pop Rua, que é para políticas intersetoriais para essa população, né? E é ali da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Inclusive, a gente faz nossas reuniões lá e estão todos convidados, né, Rô? Quanto mais gente chegar para as reuniões do Comitê Pop Rua, melhor será. Porque é ali que são resolvidas as pendências, a falta de políticas sociais, né? Antigamente a gente tinha políticas efetivas. Hoje a gente não tem uma política social efetiva, por exemplo, contra a violência contra a mulher. Né? Uma política que efetivamente cubra os danos do racismo estrutural. Não temos. É um retrocesso, né? Porque a gente vê que a gente vai numa luta, né? Que vai crescendo, que vai se evoluindo e de repente vai tudo para trás de novo. E aí começa de novo a mesma luta, né? O mesmo processo que, graças a Deus, né? Temos pessoas que são totalmente envolvidas com nós, né? Isso mesmo, que tem essa empatia, e você falou esse apoio, porque se não fosse, nós tava aonde hoje? É verdade, Rô. E você bem disse sobre a equipe do Chá do Padre. É uma equipe potente. A gente prima pelo atendimento humanizado. Não, e também abrir a porta, né? Não é manter eles ali. A gente quer ver eles o quê? Com a sua autonomia, na sua moradia, com né? a sua Porque roupa. Eu vou falar agora, nesse governo, tudo que tem aí de acolhimento, é precário. É precário. É precário. É precário, acolhimento precário. Esse negócio de não ter banheiro, não ter água potável, é de uma precariedade desumana. Né? Faz 4 anos que a gente discute a falta de banheiros públicos, a falta de pontos de água potável para a população e nada acontece, né? Nada acontece. Então, o pessoal que vai no chá é um pessoal que está acostumado com aquele acolhimento, com o papo, com o abraço, sabe? Não é só da albergue, da alimentação, banho. A gente prima, primeiro, tudo isso. A saúde, né? A saúde, que eles não têm para onde correr. Gente, já chegou em absurdos de não ter documento e o SUS deixar de atender porque a pessoa não tem RG. Isso realmente é desumano. Então, é até difícil a gente organizar também tudo o que é necessário para a população de rua, né? É muito estressante, né? É porque vai se fragilizando com a falta, né, de políticas públicas. Agora, no Chá do Padre, esse atendimento, o que é esperançar, o que se espera do futuro, né? O que aos CEPRAS,
vocês que trabalham, estão aí na ponta, né, no olho do furacão, né, e espera que o CEPRAS se fortaleça, né, nessa luta. Olha, Rô, a gente sempre está pensando no futuro. A gente está pensando em várias dimensões. Vou dar um exemplo bem claro. A gente tem um serviço no Chá do Padre, que é dos franciscanos, que é um serviço de voluntariado. Que legal. Muito bacana, onde a gente vai nas escolas, né? Eu já fui várias vezes em escolas de ensino médio, para mostrar para a juventude o que é essa população. Então, a gente vai, por exemplo, eu como assistente social vou falar para os alunos dessa escola o que é a população de rua e como é o nosso trabalho e o que a gente pretende, né? Para melhorar, para progredir. E aí, como retorno, esses jovens, eles vêm conhecer o Chá do Padre e fazer voluntariado lá dentro. Eles vêm ajudar, dar banho, eles vêm ajudar a servir o almoço, servir o chá. Eu né? já vi isso lá. Já viu? Já Eles vi. andam com a blusinha, né, de voluntariado. Kits de higiene, né, também. Kit de higiene. E toda essa juventude já é a gente pensando no futuro, né? De conscientização desses jovens para situações dos vulneráveis no país, na cidade, aonde eles residem. A carinha das crianças, porque são crianças, 11, 12 anos, depois mais velhos de 16. Eles chegam no Chá do Padre de escolas pagas, né? De escolas particulares. Eles chegam lá, eles têm um choque de realidade. Que não é nada daquilo, né? Muito positivo, sabe? Porque essas crianças são os jovens de amanhã, os políticos de amanhã, né? E várias outras dimensões que a gente busca já precaver. Gente, está caminhando para esse lado, vamos aqui fortalecer. Porque com essa polarização, né? O serviço social, ele está voltando, está tendo um retrocesso do que já houve lá atrás, uma ruptura, né, uma modernização. Agora nós estamos vivendo um momento de refilantropização. A volta do assistencialismo, do primeiro-damismo, sabe? Coisas que eram desnecessárias e improdutivas, aliás, né? Fazia o serviço inverso. Não ajudava, atrapalhava. E hoje vemos com muita tristeza, né, esse assistencialismo voltando. E o conservadorismo que nos impede de dar comida para quem tem fome. Né? Essa gestão fechar um trabalho como o Bom Prato, onde as pessoas comiam por R$1 sentadas na mesa, com dignidade. Hoje o que resta do Bom Prato são combis, são vans que servem lá na Praça da República, em lugares lotados. A fila, o pessoal faz aquela fila gigante, sabe? Aquela cobrona, e comem ali mesmo, arrancam um pedaço da tampa da marmita e ali de pé mesmo eles recebem a marmita, ali eles comem. Que dignidade é essa? E que qualidade de alimento é esse, Que qualidade de alimento que não é esse? Que é feito porque tem que ser feito. Que todos reclamam, chega comida azeda. Então, É um retrocesso absurdo, gente. A gente precisa de mais políticas públicas, mais bons pratos, mais outras políticas para acolhimento, né? Defesa jurídica dessa população. E é o contrário. Agora o Poupa Tempo instituiu que precisam de certidão de nascimento para cada documento expedido. Isso significa, gente, um turbilhão para o serviço social
e para os trabalhadores que atendem essa demanda. Porque muitos não são nem de São Paulo, né? Vêm de todos os lugares. Justamente, as pessoas que estão em de São todos os Paulo vêm de territórios. todos os estados. E acabam perdendo os documentos e tudo Acabam na perdendo, zeladoria, com a retirada dos seus pertences e tudo mais. Justamente, porque a zeladoria, ela passa, leva pertence, Tudo, mas deixa o barraca, lixo. carroça, tudo, Tudo. e deixa o lixo. Exatamente. É muito constrangedor. Muito Porque triste. nisso vão RG, documentos, livros das crianças irem para a Remédios. escola, remédio de uso contínuo, que o Rapa leva tudo sem ver e joga para o caminhão. Eu caracterizo como roubo. Eu e mais muita gente. Eu né? também, meu, puro roubo Porque isso. você levar os pertences e deixar o lixo, nós temos várias matérias, né, que mostram montanhas de lixo depois que passa o caminhão da limpeza urbana. Mas ali já tá as barracas, já Já tá foi o colchão que tudo. ninguém quis, né? E deixou lá Pertences, as roupas, lonas, tudo. para tudo. proteger da chuva, do sol. Outro dia quase que puseram um ser humano dentro eu da lembro. barraca, jogaram para o caminhão. Ali na Sem frente da querer, igreja, se naquela abriu praça, né? e saiu uma pessoa de dentro da barraca que estava sendo jogada no caminhão, gente. Eu lembro Isso é disso. desumano. Então, o chá do padre olha sempre para o futuro, porque isso é uma característica dos franciscanos, né? A gente pensar, olha, nós estamos caminhando por aqui. Leia, o que a gente vai fazer? Rosângela, a gente se encontra, a gente se reúne, discutimos, fazemos discussão, retiro espiritual com muito trabalho que a gente faz nas casas, né, franciscanas do Rio, temos aqui ali do Guaratinguetá. Então, gente, o Cefras está sempre buscando estar um pouquinho à frente do tempo para poder ir para além do entendimento, né, Rô? Porque o entendimento não é mais se tornou um relicário, porque hoje o que conta para a gente são as políticas públicas, as legislações no papel, tá? Porque a gente depende desses MP, dessas legislações que vêm, porque a política pública nada mais é do que uma lei para, né, que o serviço seja feito, que tudo aconteça para minimizar as necessidades dessa população. Como disse o Frei, o Cefras tem 20 serviços, né? Tem para crianças, ranceníase, idosos. Então, o Cefras está realmente preocupado com o futuro próximo e o outro e futuro mais adiante. Como que a gente vai continuar fazendo um serviço dessa dimensão, dessa profundidade e desse nível de humanidade, tá? Com todas essas contradições que a gente tem do capital, né? É uma luta, né? É uma guerra. luta, principalmente agora na crise, né, Frei? Essa crise do capital, ela traz diversos problemas. Eu acho que também uma das coisas que a gente busca é manter uma articulação com quem também está no mesmo, digamos, no mesmo barco que a gente, né? Acho que a participação em fóruns, sabe, articulação com outras entidades, com outros, para ver um caminho comum que a gente possa trabalhar para minimizar toda essa situação que nós estamos vivendo que está beirando quase que um caos na questão Os social. espaços de luta coletiva, né, É um Frei? caos, né? Eu acho que o que a gente vive hoje, que a gente está presenciando hoje, é um caos, meu. Um caos, porque seria tão simples, tão mais barato o ser humano ter a sua própria casa. Ela já devia nascer com o direito de morar, de estudar e de trabalhar, meu. E de se cuidar. Sim, E sim. todo mundo ia ganhar, os ricos iam continuar mais ricos, todo mundo ia ficar bem, né? E infelizmente não acontece isso, né?
Não acontece pelo capitalismo também, que vive da exploração da força de trabalho de todo mundo. Né? Muito E triste que não isso. os pobres não servem. Não no meu quintal. Não no meu quintal, né? Vamos tirar essa Então, turma aí- daqui. Aí eu gostaria que o Frei falasse alguma coisa dessa sua última mensagem, porque se tem mais alguma coisa para falar, você também. Porque infelizmente nós já estamos chegando no nosso final, né? Porque daria para fazer uns 3 programas para falar da população de É rua verdade. contínuo. Eu gostaria de renovar o agradecimento, né, pela possibilidade que vocês deram, a abertura de a gente estar presente, comentando sobre o projeto especial A Casa Franciscana, que é o Chá do Padre, né, e nos colocar à disposição. A hora que quiserem conhecer, e isso não só que aqui vocês... Muitos vão ver, muitos vão assistir, aqui né? vocês já, digamos assim, já são de casa. Mas eu digo assim, quem quiser chegar no Chá do Padre, Conhecer o trabalho, sabe, se procurar mais informação, sinta-se à vontade que a gente está de portas abertas para acolher quem quer que seja que esteja querendo porque- conhecer e trabalhar junto. Porque não é só aquela pessoa que está na rua, mas aquela pessoa que também tem casa e está vivendo uma situação vulnerável, né? Que também participa Sim. do chá do padre, né? Porque Isso sabe mesmo. que lá vai ter um prato de comida, vai ter uma escuta e um apoio, né? Que é E também, importante. se alguém quiser, porque que Ajudar. nós enfrentamos também uma coisa que a gente percebe, uma visão negativa, tanto do trabalho que é feito, não só conosco, mas com todas as pessoas que trabalham na mesma linha de resgatar a autoestima, a dignidade da população em situação de rua, como também o trabalho todo que é feito. Haja visto o que a gente enfrenta com a fila que para a entrada no Chá do Padre, que o pessoal fica, sabe... um ex-governante que passou lá e viu aquilo, mandou o secretário porque tinha que tirar aquele povo dali, quer dizer... E os Tava próprios feio. vizinhos também, né? quer Tava dizer, feio. Estava feio, quer dizer, essa visão negativa, eu acho que também para quem quiser tirar ela a limpo, quer dizer, perceber que o trabalho que é feito não é... Manter eles lá na rua, ninguém quer, né? Mas é resgatar justamente quem queira e que esteja assim, em busca dessa dignidade que a gente também está junto. Arrumar o trabalho, conhecer a estrutura. a estrutura do projeto para quebrar essa visão. Né? É como vocês fazem com jovens, né? Porque quando a criança está ali e ela só tem aquela mensagem que não, que aquilo é tudo vagabundo, que aquilo Tudo não só presta, tem que é tudo nóia. zoário, que não sei o quê. E quando ele vê que aquele serzinho que está ali é um ser humano igual a ele, mas que é pobre, porque a razão é essa, é ser pobre, né? Uhum. Então, eu acho que a visão modifica, porque ali tem uma avó, tem uma mãe, tem né, como você falou no princípio, eu acho que tem uma família ali, né, na rua, e que aquela pessoa, nossa, tem artistas, tem músicos e tem tudo, né? Porque a arte e a cultura também é uma transformação, que é uma coisa que a gente leva muito a sério, vocês também levam, que é uma transformação, e ver realmente que aquele serzinho que está ali, né, sujinho, fedidinho, mas é porque ele não está tendo oportunidade, né? É isso mesmo. Aí amor. você quebra isso e você consegue fazer essa pessoa ser melhor, né? Como ser melhor, né? Isso mesmo. E é exatamente essa a ideia da gente, da nossa equipe lá, da nossa coordenadora, é que as pessoas vêm aqui no Chá do Padre para conhecer, para tirar esse estigma da Essa rua, palavra que eu tava sabe? procurando. A rua não presta, a rua Esse rótulo, só né, tem meu? nóia, Rótulo. vai roubar. Ah, você vai lá, você vai ficar sem celular. Não, não. Vai não, Não, não. ninguém. Tá? É justamente isso que a gente luta também contra, principalmente contra o estigma. Tirar esse estigma das pessoas, né? É porque o ladrão, ele se esconde no meio da rua para fugir, né?
Porque ele está lá em academia, ele está lá se cuidando, ele está bem vestidinho, ele está de, né? Gente, Mas se expõe no meio. foi isso que o Frei falou. A gente está do lado da prefeitura. Um governante passa a caminho da prefeitura e fala: tirem essa fila aqui que está muito feio do lado da prefeitura, essa fila da fome aqui, gigante. Gente, me poupem, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, foi um prazer mesmo, gratidão. Obrigada, porque é sempre uma aula, né? A gente tá junto, né? A gente sempre aprende, sempre tenta fazer as pessoas virem, vem conhecer, vem ver que ninguém morde, que ninguém... Isso. Ninguém Estão todos convidados a conhecer o Chá do Padre. Eu faço questão, eu estou sempre lá todo dia à tarde, faço questão de levar o pessoal para conhecer. O Frei tem uma equipe maravilhosa lá, que é super conhecer a nossa acolhedora. equipe, conhecer o nosso serviço, nosso atendimento do serviço social, os técnicos, operacional. Toda a equipe vai ter um prazer enorme em receber vocês lá para conhecer. Gratidão, vocês são maravilhosos. Eu só tenho a agradecer a vocês, que é tão fundamental, né, esse trabalho do Cefras e de todos que se encontram lá. Muito obrigado, Bia. Obrigada, Frei Melo, um prazer conhecê-lo. Imagina, Obrigadão, é um prazer, viu? Vocês são maravilhosos. E eu gostaria de fechar esse programa com o depoimento do Diogo, lá no Chá do Padre. Foi fantástico. Para mim, o Chá do Padre hoje é muito importante, porque é um serviço onde eu, quando cheguei aqui em São Paulo, fiquei em situação de rua, consegui abrigo, consegui alimentação através do Chá do Padre. E fora o serviço social, que nos dá um apoio com lugares de pernoite, vaga fixa, né? E os educadores também nos tratam como pessoas dignas, né? Com respeito. Hoje, graças a Deus, eu me encontro em um serviço de hotel que eu consegui aqui pelo Chá do Padre, né? Mas de vez em quando a saudade bate, aí vem aqui comer uma comidinha aqui, ver os amigos, né? Mas hoje eu tô em um hotel social da prefeitura, graças a Deus. Tô num trampo que eu consegui também, pelo Cade Único, que veio aqui, faz entrevista e trazem as vagas de emprego para aqui para o Chá do Padre. Já estou há 2 meses, já estou na experiência, né? Mas com fé em Deus vou passar. Que não perca as esperanças, que a esperança, como a gente fala, é a última que morre. A minha não morreu, sobreviveu e estou aqui para dar exemplo que o Chá do Padre faz acontecer o serviço. Eu sou mais uma pessoa que o Chá do Padre ajudou e estou aí firme e forte perante a sociedade. E que o meu Pai maior, que é Deus, aquele que nos fez, cubra eles e proteja de todo mal. E eu agradeço do fundo do meu coração. E que os doadores continuem fazendo o seu trabalho de doação, que o trabalho aqui dentro é sério e é cumprido.